Na aula anterior, nós falávamos sobre o balanço, né, patrimonial. Nós realizamos o balanço patrimonial. Agora, nós vamos conhecer especificamente a estrutura do balanço, né, de maneira formal, né? Qual é a maneira formal de se fazer um balanço? Nós já entendemos o que se enquadra no ativo, o que se enquadra no passivo, o que é o patrimônio líquido, né? Então, tudo isso nós já trabalhamos lá na unidade 1. Vamos entender, então, um pouquinho dessa estrutura, vamos entender os mecanismos da escrituração contábil, conhecer o processo de conta, planos de contas, entre outros documentos importantes. Para alcançar o objetivo, essa unidade ela está dividida em 4 tópicos. Deixa eu pegar minha caneta. Em 4 tópicos, sendo ele a estrutura do balanço patrimonial, razonetes, as variáveis do patrimônio líquido e apuração dos resultados, atos e fatos administrativos. Mas como eu estava falando lá no início da aula, como eu estava prevendo esse momento do seminário e como nós temos bastante grupos, então eu separei dessa forma. No primeiro momento, eu conversei com vocês sobre aqueles comentários no grupo, sobre a volta da avaliação de forma presencial. No segundo momento, eu queria escutar de vocês sobre o seminário, o andamento do seminário e dar algumas informações, algumas orientações. E agora, nesse terceiro momento, falar sobre a segunda unidade. Porém, como era muito assunto, eu dividi então essa unidade. Na aula de hoje, nós vamos estudar o tópico 1 e o tópico 2. E o tópico 2, ele é bem extenso, né? Como nós tínhamos muitos assuntos em um tópico extenso, então eu pensei que hoje não daria tempo de trabalhar de forma mais aprofundada esses 2 tópicos. Então, para a aula de hoje, eu planejei conversar com vocês sobre o tópico 1 e o tópico 2 e deixar esses outros 2 tópicos para a próxima aula, ok? Então, vamos entender a estrutura do balanço patrimonial. Bem, pessoal, o que acontece? Inclusive, foi algo levantado em uma outra turma minha. Na aula anterior, nós estávamos conversando sobre balanços sucessivos, ou seja, qualquer movimento no patrimônio, nós íamos atualizar o balanço. Então, a empresa comprou um veículo, vamos atualizar o balanço. Entrou dinheiro no caixa, vamos atualizar o balanço. A empresa obteve uma duplicata a pagar, vamos atualizar o balanço. Então, qualquer situação no patrimônio, iria ser realizado, então, um novo balanço. Porém, se nós formos pensar na prática, no dia a dia, é muito difícil atualizar o balanço em cada movimentação do patrimônio de uma empresa. Tá aí uma boa pesquisa para quem pediu sugestão, né? Como acontece o balanço sucessivo nas empresas, se as empresas têm dificuldade ou se realiza algum outro tipo de metodologia. Mas a questão é, realizar o balanço sucessivo na prática é muito difícil, porque qualquer movimentação no patrimônio, nós deveríamos realizar um novo balanço. Então, essa unidade sugere-se novas práticas para além do balanço, no sentido de agilizar melhores a obtenção de informação, a geração de resultados e ainda a divulgação, a elaboração de relatórios. Por quê? Você sentar ali manualmente, escrever cada movimentação do patrimônio é difícil, isso pode prejudicar nas informações. Por isso, então, existem outras técnicas que permitem nós acompanharmos a movimentação do patrimônio, é sobre isso que esse livro fala. Se nós formos pensar mesmo na estrutura do balanço, a legislação brasileira
nos diz como deve ser estruturado esse balanço. Porém, o balanço patrimonial que nós conhecemos no Brasil sofreu algumas alterações, principalmente com a Lei 11.638 de 2007 e a medida provisória número 449 de 2008. Essa lei e essa medida provisória, ela surge para mudar a estrutura do nosso balanço. Então, nós temos uma estrutura e aí surge essa lei e essa medida provisória que vem trazer modificações na estrutura do nosso balanço. Isso acontece porque é necessário padronizar o balanço do Brasil conforme outros balanços, conforme o balanço utilizado de forma internacional. Então, o nosso balanço precisava ser igual aos balanços que se utilizam em outros países. Isso iria favorecer, na verdade, a linguagem das empresas com diferentes países estrangeiros. Então, se tem uma pessoa lá dos Estados Unidos que quer investir em uma empresa brasileira, você teria que apresentar o balanço, né? Com certeza a pessoa iria gostar de ver o balanço, queria ver o balanço. Então, o seu balanço teria que estar de acordo com as normas internacionais, para que a pessoa lá nos Estados Unidos compreenda o seu balanço. Então, existe uma estrutura padrão de forma internacional desse balanço, e nós vamos estudar ela. Então, antes dessa lei, o Brasil adotava esse modelo de apresentação de balanço patrimonial. Nele, nós temos 3 grupos principais de ativo, que é o ativo circulante, o ativo realizável a longo prazo e o ativo permanente. Isso acontecia também com o passivo. Aquele modelo brasileiro, antes de surgir essa lei, essa medida provisória, também era dividido em 3 grandes grupos, que é o passivo circulante, o passivo exigível a longo prazo e o patrimônio líquido. Depois que surgiu essa lei e essa medida provisória, nós vamos ter um padrão internacional. E esse padrão internacional não tem 3 grandes grupos, mas sim 2. Nós vamos ter o ativo circulante e o ativo não circulante. Isso acontece com o passivo também. Nós vamos ter o passivo circulante e o passivo não circulante. Observem outro detalhe. O realizável, os itens realizável a longo prazo, vai se enquadrar como um subgrupo do ativo não circulante. E ainda como subgrupo do ativo não circulante, nós vamos ter os investimentos imobilizado e intangível. Isso vai acontecer com o passivo também. Antes, naquele modelo brasileiro, nós tínhamos o exigível a longo prazo como um grupo, um grande grupo. Agora, nós vamos ter o exigível a longo prazo como um subgrupo do passivo não circulante. Nossa, quanto termo, né, pessoal? A gente ainda não estudou o significado de cada um, mas nós vamos ver agora. O que vocês precisam entender aqui nessa figura é que, depois da medida provisória e daquela lei, para se enquadrar no formato internacional e possibilitar essa linguagem, essa compreensão internacional do balanço patrimonial, nós vamos ter, então, esse modelo de balanço. Inclusive, isso vai cair na autoatividade de vocês. Esse balanço patrimonial ainda vai ser dividido em ativo e o passivo. No ativo, nós vamos ter 2 grandes grupos, ativo circulante e ativo não circulante. E como subgrupo do ativo não circulante, nós vamos ter realizável a longo prazo, investimento, imobilizado e intangível. Por outro lado, nós vamos ter o passivo. No passivo, nós vamos ter, na verdade, 3, tá? 3 grandes grupos. Eu esqueci de destacar o patrimônio líquido. Os 3 grandes grupos do passivo: passivo circulante, passivo não circulante, patrimônio líquido.
como subgrupo do passivo não circulante, nós vamos ter o exigível a longo prazo. Nós vamos entender tudo isso, todas essas nomenclaturas. Eu só gostaria de saber se vocês estão lembrando do que é ativo e do que é passivo. Vocês estão lembrando desses conceitos, ativo e passivo? Sim? Ah, ótimo. Então tá. Só para reforçar, então, no ativo é onde se entra bens e direitos, né? Tudo que a empresa tem de bens e direitos. E no passivo se entra as obrigações, aquilo que ela tem a pagar, por exemplo. O patrimônio líquido representa a riqueza da empresa. É o capital que o sócio investe, é o lucro que a empresa tem, vai ficar dentro do patrimônio líquido. Mas por que o patrimônio líquido ele está no passivo? Porque, veja, dentro do patrimônio líquido se enquadra o capital social, que é aquele valor que o sócio vai investir. Então, é uma obrigação que a empresa vai ter para com seus sócios. O sócio investiu, e é uma obrigação que a empresa, no geral, vai ter com o seu sócio. Caso a empresa fale, consiga vender os bens, então se divide aí o valor entre os sócios, devolvendo aquilo que ele investiu, caso seja necessário e seja possível também. Mas isso é importante, entender ativo como bem de direito e o passivo como obrigações, patrimônio líquido, a riqueza da empresa. E por que ativo circulante, não circulante, enfim. Então, ativo eu entendi que são os bens e direitos da empresa. Então, é aquilo que a empresa tem a receber de alguém, né, de dívida que alguém fez com ela, por exemplo. É a sua estrutura, que ela é proprietária, um veículo que ela é proprietária. São bens e direitos de uma empresa. Mas por que circulante? Né? Porque, pessoal, é aquilo, o circulante é aquilo, é aquele bem, aquele direito que eu vou conseguir transformar em dinheiro ou que pode ser possível transformar em dinheiro em um prazo de 1 ano. O caixa, por exemplo, ele é o dinheiro, então ele é um ativo circulante. Duplicatas a receber a prazos menores, né? Pode ser transformada em dinheiro em um prazo menor do que 1 ano. Então, é um ativo circulante. Ativo circulante, bens e direitos que eu consigo transformar em dinheiro em um prazo de 1 ano. Ativo não circulante são os bens e o bens e direitos que eu não consigo transformar em dinheiro em um prazo de até 1 ano. Eu preciso de um prazo superior a 1 ano. Ou ainda é aquele componente que você não tem a intenção de vender, mas que é necessário para a sua empresa para ela continuar funcionando. Por exemplo, uma sala comercial, máquinas, equipamentos. Então, você não vai transformar, você não pretende transformar isso em dinheiro em um prazo de até 1 ano, ok? Ativo circulante, aquilo que eu consigo transformar em dinheiro no prazo de até 1 ano. Ativo não circulante, aquilo que eu não consigo transformar em dinheiro em um prazo menor do que 1 ano. Eu preciso de um prazo superior a 1 ano. Dentro do ativo circulante, pode entrar investimento imobilizado e intangível. Isso é de acordo com as normas internacionais. Os investimentos, né, que pode dar um retorno em um período mais do que 1 ano. O imobilizado, aquilo que você não tem intenção de vender, né, tão rápido, mas vai ser útil para a atividade das empresas, por exemplo, máquina, equipamento, sala comercial. Intangível é aquilo que não tem estrutura física, não tem materialidade. Por exemplo, a carteira de cliente. Se por acaso você for vender a sua empresa, a sua carteira de cliente tem um valor. Então, por isso que ela é um ativo.
e ela é um ativo não circulante porque você não pode não ter a intenção, ainda não consegue transformar isso em dinheiro em um período menor do que um ano. Então, essa é a diferença do ativo circulante e do ativo não circulante. E o passivo? O passivo segue essa ideia também. O passivo circulante são a responsabilidade da empresa, a obrigação que a empresa tem a pagar em um período menor do que um ano. Então, é aquilo que ela tem que pagar com menos de um ano. E o passivo não circulante são as obrigações da empresa que vencem em um período superior a 365 dias. Essa é a diferença de passivo circulante e passivo não circulante. E o patrimônio líquido, como eu já falei a vocês, representa a riqueza da empresa. E então, pessoal, o nosso patrimônio líquido, conforme o padrão internacional, ele fica basicamente assim, como está apresentado a vocês. Nós vamos dividir, então, o patrimônio líquido em ativo circulante, ativo não circulante, e o passivo como passivo circulante, passivo não circulante e patrimônio líquido. Esses são os grandes grupos do ativo e do passivo. Dentro do ativo e dentro do passivo, especificamente dentro dos grupos, eu posso abrir subgrupos, disponibilidades, clientes, estoques, né, realizável a longo prazo. Então, tem um grupo e dentro desse grupo eu faço subgrupos. Por exemplo, estoque. Ó, ativo circulante é um grupo, estoque é um subgrupo. E dentro desse subgrupo, eu posso ainda ter outras divisões. Por exemplo, o estoque é um subgrupo, e dentro do estoque eu posso contabilizar matéria-prima, eu posso contabilizar mercadorias, produto acabado, né? Enfim, entre outros tipos de estoque. Mas essa é a estrutura padrão internacional do nosso balanço patrimonial. Então, pessoal, o livro começa a falar de contas. As contas são os componentes que formam o nosso patrimônio, que formam o nosso balanço patrimonial. Então, eu tenho como conta os bens, os direitos, as obrigações e o patrimônio líquido. Então, para você representar a empresa, a realidade econômica e financeira da empresa, vocês precisam pensar nas contas da empresa e colocar quantas contas forem necessárias ali no balanço patrimonial para representar a realidade da empresa. Nós vamos realizar o plano de contas, que é um dos documentos que o livro traz também para além do balanço patrimonial. No plano de contas, é colocado então as contas da empresa. Então, caçando por fora do livro, eu vi que alguns contadores fazem o plano de contas e depois eles montam o balanço patrimonial. Esse é um exemplo de plano de contas. Se vocês forem ver no livro de vocês, existe um plano de contas bem extenso, eu penso que mais ou menos umas 4 folhas, mas eu coloquei esse para ficar mais visível a vocês. E também no livro de vocês é um DRE, não é um balanço patrimonial. Então, o DRE, ele tem vários outros elementos. O DRE nós vamos estudar mais para frente, mas por enquanto vocês olhem ali no livro o exemplo que traz. Por exemplo, no DRE é colocado custos e vários outros elementos que não estão dentro do balanço patrimonial. Pessoal, então assim, ó, o que eu estou falando para vocês é de um outro documento, não é o balanço patrimonial, que muitos contadores utilizam, fazem o plano de contas para depois fazer o balanço patrimonial. Professora, o que é um DRE? Demonstração de resultados. Ok.
Mas nós vamos explicar certinho, bem detalhado nas próximas aulas. Tá bom? Pessoal, e qual é o padrão do plano de contas? Vou pegar minha caneta. Então, o plano de contas, ele precisa mostrar necessariamente a realidade da empresa. Então, para vocês fazerem um plano de contas, vocês não podem pegar um modelo da internet e tentar construir só aquele modelo, porque cada empresa tem a sua realidade. Então, vocês precisam pensar nas contas da empresa. Por exemplo, pode ter empresa que não trabalha com insumos, só trabalha com produtos acabados. Então, utilizar esse plano de contas já não vai dar certo. Então, o plano de contas tem que ser criado de modo a mostrar a realidade da sua empresa. Por isso que vocês têm que criar o próprio plano de contas. E a classificação do plano de contas sempre vai partir do geral para o particular. Então, veja, nós sempre vamos ver aqui, ó, do geral para o específico, para o particular, ó. Estoques. Estoques é algo geral. Agora, mercadoria, produtos acabados, insumos, é específico, é algo mais particular. O plano de conta, ele vai sempre partir assim, de um grupo e depois de seus subgrupos. Ele tem que ser codificado. Então, cada item tem um código. Quais são os códigos? 1.1.2 representa bancos, contas e movimentos. 1.1.3 é o código de contas a receber. Então, cada conta tem o seu código e o nosso plano de contas precisa ser codificado. Então, esse plano de conta ele deve ser pensado de forma a contribuir com os relatórios, né? Na verdade, as ações da contabilidade normalmente parte disso, buscar informações verdadeiras, produzir relatórios para a tomada de decisões dos empresários. Ele deve ser claro e deve ser sucinto também. Deve ser flexível, então permitir a modificação desse plano conforme for acontecendo e o patrimônio for se movimentando. E ele também deve representar a operacionalidade, né, a atividade da empresa. Então, essa é a estrutura do plano de contas. O plano de contas, o balanço patrimonial, né, esses documentos, ele sempre tem que ser organizado de uma maneira, então é um padrão internacional. Como que o nosso balanço, o nosso plano de contas, ele deve ser organizado? Então, o nosso ativo, minha caneta, aqui. O nosso ativo, ele deve ser organizado de maneira que apresente liquidez, ou seja, quanto mais líquida for a conta, quanto mais fácil for transformar aquela conta em dinheiro ou ser dinheiro, eles vão ser representados primeiro no ativo. Por exemplo, todos os balanços que a gente viu, o caixa vem primeiro, porque o caixa, entre todos os outros elementos do ativo, ele apresenta um grau de liquidez muito maior, ou seja, ele é o dinheiro. Bancos também. Agora, contas a receber de cliente já tem uma menor liquidez. Então, quanto mais líquido for, primeiro vai ficar. O que é liquidez? É o dinheiro ou a facilidade de se transformar em dinheiro. Vejam lá, estoque já nunca vai vir antes do caixa, porque é mais difícil transformar o estoque em dinheiro. Então, o caixa, ele tem um grau de liquidez maior do que o estoque. Então, é dessa maneira que o ativo, ele vai vir representado, em ordem de liquidez. Já os passivos, no passivo,
como as contas vão vir representadas no passivo? Quanto mais próxima a sua data de vencimento, mais próximo vai estar ali na frente. Então, as contas que vão vencer primeiro deve estar representada primeiramente no passivo. Então, a ordem aqui no passivo, ele é por vencimento. Nesse caso aqui, os impostos e contribuições a recolher vai vencer primeiro, né? Aqui é dentro das contas a pagar, os fornecedores, a data do fornecedor vai vencer primeiro do que outras contas. Então, o ativo, a ordem dele vai ser organizado a partir da sua liquidez, ou seja, a possibilidade de se transformar em dinheiro. No passivo, as contas são representadas pela ordem de vencimento. E ainda, dentro de tudo isso, nós vamos ter dois tipos de contas: as contas analíticas e as contas sintéticas. As contas analíticas, elas têm mais grau de detalhamento, então elas são mais detalhadas, são mais especificadas no nosso plano de contas, no nosso balanço patrimonial. E as contas sintéticas, elas vão depender da soma de duas contas ou mais. Por exemplo, nesse caso, deixa eu revisar. Contas analíticas têm mais grau de detalhamento, ou seja, esses subgrupos, eles são mais detalhados, eles são mais específicos. Por isso que eles são contas analíticas. Agora, ó, as contas sintéticas, elas precisam ser somadas para verificar o seu valor. Exemplo de contas sintéticas são os próprios grupos do balanço patrimonial. Porque, veja, estoque. Para eu saber o valor total do meu estoque, eu preciso somar mercadorias, produtos acabados e insumos. Por isso que ele é, então, contas sintética. Eu preciso fazer soma de outras contas para saber o valor dele. Pessoal, vamos então para a nossa autoatividade? Eu penso que vocês conseguem fazer bem rapidinho. Vou dar um tempo, então, para vocês pensarem, né, nessa atividade. Assim que vocês terminarem, coloca no chat que eu já vou resolvendo com vocês. Mas, ó, essa questão é para vocês completarem. Então, vocês precisam ler ali o que existe de palavras e a partir dessas indicações, vocês precisam tentar descobrir o que vai completar a frase. Tá ok? Então, vamos lá, pessoal. Um tempinho, então, para vocês responderem. Pode começar.
Pessoal, eu penso que já deu tempo. Terminou, pessoal? Jéssica, terminou? Finalizando, prof. Finalizando? Ok. Esperar mais um pouquinho, então, tá? Conseguiu, Jéssica? Pessoal, terminou? Sim, prof. Sim. Vamos lá, pessoal? Vamos corrigir, então. Então, a questão 1, letra A. O representa bens e que a empresa possui, sendo normalmente representado no lado do balanço. Bem, então aqui de informação, eu tenho a ideia de bens, que é o que aparece para gente. O que vocês responderam? O que representa bens que a empresa possui? O ativo, professora? O ativo circulante. Isso. Por enquanto, só ativo, né? Que seria a resposta mais correta, porque não especificou, né, o prazo, né, para definir o ativo circulante, tá? Por enquanto, só o ativo. Isso. Aí, aqui, ó. Então, nós já sabemos que é o ativo. O ativo representa bens e... que mais aparece no ativo? Bens e... Os direitos que a empresa possui. Perfeito. O ativo representa bens e direito que a empresa possui, sendo normalmente representado em qual lado do balanço? Direito ou esquerdo? Esquerdo. Esquerdo. Acertaram, pessoal? Essa questão? Sim, né? Muito bem. Então, vamos para o próximo item, o item B. O ativo divide-se em dois grandes grupos, classificados em ordem de... que vem primeiro? Lembra, pessoal, que quanto mais fácil de transformar em dinheiro vem primeiro? Como que é o nome disso? Liquidez. Liquidez, muito bem. Então, o ativo divide-se em dois grandes grupos, classificados em ordem de liquidez. Quais são os grupos
Quais são os dois grupos presentes no ativo? É o ativo e o ativo? Circulante e não circulante. Muito bem, isso mesmo. Este último grupo, ou seja, o ativo não circulante, divide-se em 4 subgrupos. Quais são esses 4 subgrupos que o ativo não circulante se divide? Realizável a longo prazo, investimentos, imobiliários. Isso, muito bem. Então, o ativo não circulante ele é dividido em realizável a longo prazo, investimento, imobilizado e intangível. Muito bem, parabéns. Vamos para o próximo item. No lado direito, no caso do lado direito do balanço patrimonial, nós vamos ter o quê? O passivo. O passivo. O passivo, ele é dividido em Dívidas de curto prazo? também, mas tem um nome bem Circulante e não circulante. muito bem, essa é a resposta. E este último, no caso, o passivo não circulante, representa as dívidas de acho que Longo essa era Longo prazo. prazo. longo prazo. Parabéns, pessoal. Vamos para o próximo item. Já o é composto pelos recursos próprios aplicados, mais os lucros gerados pela atividade operacional da entidade. O que representa isso? O patrimônio líquido. O patrimônio líquido. Muito bem, pessoal. Não tenham medo de fazer a prova presencial, vocês estão acertando tudo, então vocês estão aprendendo bem. Então vamos lá, pessoal. Então essa autoatividade, fiquei muito feliz, vocês acertaram tudo. Essa próxima atividade, eu vou deixar para vocês fazer em casa. Porque nessa autoatividade vocês precisam olhar lá no plano de contas, que está na página 71, e ir colocando o que se pede. Lembra que eu falei para vocês que cada conta tem um código, né? 1.1.1.1 é o caixa. Então, vocês precisam olhar lá no plano de contas, na página 71, que basicamente é um DRE, o DRE, o relatório de resultados, que vai mostrar para o empresário se as atividades da empresa está dando lucro ou prejuízo, mas isso é algo que o livro não aborda agora, aborda com mais profundidade, mas só para vocês terem um conhecimento. Então, vocês precisam olhar lá na página 71 para preencher essa tabela. Então, você vai olhar lá, caixa, qual é o código do caixa? E lá vai ter 1.1.1.1. Ele pertence ao grupo circulante ou não circulante? No caso do caixa, circulante. E em qual subgrupo ele está? Disponibilidade. Então, vocês consultem a página 71 e preenchem, então, essa tabela. É bem fácil, é só de preencher, tá bom? E aí, eu vou enviar esse slide para vocês, que aqui tem um link com a própria professora da disciplina explicando essa autoatividade, que é esse vídeo que eu coloquei aqui também, e depois tem as respostas para vocês, que eu não vou deixar muito para vocês não verem. Tá ok? Pessoal, vamos então para o nosso próximo tópico. Esse tópico, ele tem bastante detalhes, então eu vou começar a falar sobre ele. Se não der tempo, eu vou falar de novo lá na próxima aula, tá bom? Mas vamos falar de razonetes e partidas dobradas. Alguém já ouviu falar ou já trabalhou com razonetes? Não? Diego, conhece? Diego? Razonete? Não, o termo eu não conhecia, mas seria tipo, estava olhando aqui, tipo débito e crédito, né? Uma divisão assim. Isso. Não? O balanço patrimonial eu penso que já era mais conhecido, né? Por vocês. Por mim também, né? Fiz mais balanço patrimonial do que razonete.
Genisa, quando eu terminar esse raciocínio, eu volto, então, nessa questão que você pediu, tá bom? Bem, então, pessoal, vamos falar sobre razonete e partida dobrada. Quando eu comecei a aula de hoje, né, quando eu comecei a falar sobre a unidade 2, eu falava assim, que o balanço sucessivo é algo muito difícil para fazer na realidade da empresa, porque ele pressupõe que qualquer movimentação que aconteça na empresa, nós façamos um novo balanço, atualizamos o nosso balanço. E isso é muito difícil acontecer mesmo, né? O contador ter controle de todo o movimento patrimonial de uma empresa. Então, o livro propõe a nós fazermos outras metodologias e ele ensina a nós fazermos outras metodologias. No caso, ele ensinou o plano de contas, que particularmente, né, eu acho mais difícil ainda, por causa da agilidade. E agora ele ensina o razonete. O razonete que eu também acho que é mais difícil ainda na prática, mas vocês podem ter a opinião de vocês que pode ser diferente da minha. Mas vamos lá. O que seria esse razonete? O razonete, ele vai analisar individualmente cada conta. Então, eu vou ter um razonete para o caixa. O razonete é essa representação. Nós montamos o razonete a partir dessa representação gráfica. Eu vou ter uma representação gráfica dessa para o caixa, uma representação gráfica dessa para duplicatas a receber, um razonete para duplicatas a pagar, ou seja, eu vou ter um razonete para cada conta. O razonete vai nos permitir analisar de forma individual cada conta. Então, pelo balanço patrimonial, eu vou analisar de uma forma geral, né? E colocando ali de uma forma geral. No razonete, não, eu vou identificar individualmente cada conta. O livro fala assim, que o ideal é fazer o razonete para depois fazer o balanço patrimonial. Aqui, pessoal, nessa ideia do razonete, vocês precisam esquecer o que nós aprendemos de débito e crédito. Não é esse o mesmo sentido. E assim, o que atrapalha bastante a gente entender o razonete é essa nossa ideia que nós temos de débito e crédito. Aqui, débito e crédito vai ser diferente, não tem o mesmo sentido, e o sentido dele modifica conforme ativo e passivo e patrimônio líquido, ok? Pessoal, mas até agora eu preciso que vocês compreendam que o razonete vai nos permitir analisar de forma individual cada conta. Dentro do razonete, nós vamos ter uma regra básica que nós chamamos de partida dobrada. E essa regra vai nos dizer que débito e crédito vai ser diferente para ativo, passivo e patrimônio líquido. Então, nós vamos ter dentro do ativo, o débito representa quando os valores aumentam e o crédito representa quando os valores diminuem. Então, vamos supor uma conta do meu ativo é o caixa, né? Porque nós sabemos que o caixa, ele é do ativo. Então, vamos pensar no caixa. Se a situação me diz que aumentou o dinheiro de caixa, então eu tenho que vir aqui na parte de débito e aumentar o valor. Então, vamos supor que o problema me conte que o valor do caixa aumentou R$200. Então, eu coloco aqui caixa, R$200. Esse é o débito. Se o valor diminuir, então eu vou ter crédito. Então, se o problema me conta que o caixa diminuiu o valor, eu vou escrever aqui caixa e colocar o valor. Supor que diminuiu para R$100. Então, percebo, o razonete,
ele nos permite identificar, analisar individualmente cada conta. Dentro do ativo, o débito, dentro das contas que se enquadram no ativo, os débitos significa aumento de valores e o crédito significa diminuição dos valores. Então, no final, eu posso somar, né, fazer as contas e verificar quanto eu tenho. Então, me conta toda uma situação e aí eu vou aqui encaixando. Se aumentou, eu coloco no débito, se diminuiu, eu coloco no crédito. E no final, eu posso somar e identificar quanto eu tenho no caixa. Isso seria para contas do ativo. Contas que se enquadram no passivo, a ideia de débito e de crédito são diferentes. Débito representa a diminuição dos valores e crédito significa o aumento dos valores. Então, se eu tenho aqui uma duplicata a pagar se enquadra, então, no passivo. Então, eu tenho aqui uma duplicata a pagar. Sabendo que a duplicata a pagar é passivo, eu sei que eu tenho que seguir essa regra e não a regra do ativo. Então, já vou seguir essa regra. Se essa duplicata a pagar aumenta o valor dela, eu vou especificar ela no débito. Não, desculpa. Se diminui o valor dela, eu vou especificar ela no débito. Se essa duplicata a pagar aumenta o valor dela, eu vou especificar ela no crédito. E no final, eu vou somar e identificar quanto eu tenho, então, ainda a pagar. No patrimônio líquido, também a ideia de débito e de crédito é diferente. No débito, vai diminuir os valores e no crédito eu especifico, eu detalho aqui desse lado, quando eu aumento os valores. Então, vamos supor que o sócio ele vai aumentar o valor do capital social, vai injetar mais dinheiro na empresa. Então, eu vou especificar esse valor do lado do crédito. Se o sócio retira dinheiro que ele investiu, então eu vou colocar no débito, porque diminui, ok? Pessoal, então assim, ó, resumidamente, para a gente fechar a ideia, Razonete nos permite analisar a movimentação de uma conta de forma individual. Esse razonete, ele segue uma regra básica. Isso significa que nós vamos ter para o ativo, passivo e patrimônio líquido a ideia de débito e de crédito de forma diferente. Contas que se encaixam no ativo, o débito representa o aumento de valores. Contas que se encaixa no ativo, a diminuição de valores representa o meu crédito. Contas que se encaixam no passivo, a diminuição de valores representa o meu débito. Contas que se encaixam no passivo, o aumento de valores é o meu crédito, representa o meu crédito. Contas que se encaixam no patrimônio líquido, a diminuição dos valores é o meu débito. Contas que se encaixam no patrimônio líquido e aumentam os valores representam o meu crédito. E isso vai me permitir que depois de várias movimentações dessa mesma conta, eu tenho então um valor X, né, que vai me dizer quanto eu tenho. E aí o livro começa a trazer para nós uma série de questões para a gente montar. Então, possivelmente, pode cair alguma questão assim na prova para vocês. A primeira questão fala assim, que duas pessoas vão se unir e vai dar 60 mil como capital social. Então, elas vão se unir para construir uma empresa e injetar no capital social 60 mil reais. Aqui, 60 mil reais, capital social, é o meu ativo, é o meu passivo, é o meu patrimônio líquido?
Capital social, pessoal. Patrimônio líquido. Patrimônio líquido, muito bem. Então, eu sei que o capital social é patrimônio líquido. Então, o que eu particularmente faço? Como eu resolveria? Eu iria separar a regra de débito e de crédito do patrimônio líquido, para eu lembrar. Então, eu separei o patrimônio líquido. Quando os sócios injetam dinheiro na empresa, investem na empresa, esse dinheiro vai para onde? Fica à disposição da empresa, mas fica na onde? Em qual conta? No caixa. No caixa. E caixa é o quê? Ativo ou é passivo? Ativo. Ativo. Então, como eu resolveria isso? Iria separar a regra básica do ativo. Então, veja, eu coloquei aqui do meu lado para eu lembrar. No caso, né, vamos revisar, do meu ativo, vamos começar pelo patrimônio líquido. No caso do meu passivo, se aumenta o meu valor, eu preciso especificar, detalhar isso no crédito. Se diminui o meu valor, eu preciso especificar isso no débito. Olhando para o meu problema, onde duas pessoas vão se unir para construir uma empresa e vão investir um total de 60 mil. Está aumentando valores ou está diminuindo o valor do meu patrimônio? Oi? Falhou para mim. Aumentando. Está aumentando. Se está aumentando valores da minha empresa no meu patrimônio líquido, é débito ou é crédito? É débito no ativo. Ah, tá, mas no patrimônio líquido está aumentando o valor. Crédito. Crédito, isso mesmo. Então, no meu patrimônio líquido está aumentando o valor, porque os sócios estão colocando dinheiro. Se está aumentando o valor, então é crédito, então eu preciso detalhar isso no lado do crédito. Então, veja bem, 60 mil. No total, eu tenho, por enquanto, 60 mil. E aí, como o Diego tinha dito, também entra no caixa, né? Caixa é ativo. Se, ó, pensa bem, se os sócios estão colocando dinheiro, está aumentando ou está diminuindo dinheiro da empresa? Aumentando. 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 Se está aumentando valores da empresa, é débito ou é crédito na regra do ativo? Débito. Débito. Então, eu preciso especificar do lado do débito. Veja, está na coluna do débito. E aqui, então, eu vou somar. Por enquanto, eu tenho 60 mil. Professor, o que é esse A? Esse A não precisa colocar, ele só representa a resposta da questão, porque o livro de vocês traz tudo junto. Eu que fiz essa separação para a gente entender melhor, tá bom? Próxima situação, letra B. Então, a situação antes era apenas que nós tínhamos 60 mil no caixa e no capital social. E agora? Essa empresa vai adquirir uma sala comercial à vista pelo valor de 23 mil reais à vista. Então, eu tenho duas situações aqui. Sala comercial entraria no meu ativo ou no meu passivo? Passivo? No passivo?
Por que no passivo? Porque assim, no ativo são os meus bens e direitos, né? No passivo são as minhas obrigações. No caso da sala comercial, seria um bem, então entraria no meu ativo. Isso, muito bem, no meu ativo. Então eu sei que a sala comercial é um ativo. Então eu já vou separar no canto a regra do ativo. Então, no ativo, quando aumenta valor é débito, quando diminui valor é crédito. Eu separo para lembrar, mas aí vocês podem fazer do jeito que achar melhor. E vai acontecer uma outra situação. Para comprar essa sala, é à vista que vai comprar. Então, para comprar essa sala, precisa tirar dinheiro de algum lugar. Qual lugar é esse? Do caixa. Caixa. E o caixa, ele é meu ativo ou meu passivo? Ativo. Ativo. Isso, pessoal, muito bem. Então, eu já deixei a regrinha do ativo separada, eu só vou usar essa regra. Lembra que o razonete, ele vai permitir que nós analisamos individualmente cada conta. Então, eu vou abrir um razonete para o imóvel e um razonete para o caixa. Certo? Então, o que acontece no imóvel? Se ele comprou um imóvel, esse valor do imóvel vai entrar para a empresa como um bem. Se entra o valor do imóvel como um bem, eu vou ter o aumento ou a diminuição de valores? Aumento. Aumento de valores. E pela regra do ativo, se eu aumento o valor do meu balanço patrimonial, né, no ativo, eu vou ter um débito ou um crédito? Débito. Débito. Isso significa que eu preciso detalhar esse valor na coluna do meu débito. E o caixa? No caixa, para comprar essa sala comercial, eu vou tirar dinheiro. Isso significa que vai diminuir os valores ou que vai aumentar os valores? Diminuir. Diminuir, exatamente. Se diminuir o meu valor do meu caixa, eu vou ter o quê? Um crédito ou um débito? Crédito. Crédito. Um crédito. Então, eu preciso especificar esse valor no crédito, como está aqui. E aí, pessoal, pode surgir uma dúvida. De onde vem esses 60 mil? Lembra que o razonete vai analisar uma conta individual. Então, eu já tinha uma conta individual de caixa. Entrou dinheiro, aumentou dinheiro, então coloquei no débito 60 mil. Esse 60 mil não vai diminuir, vai permanecer no débito, representando que um dia o valor dele foi aumentado. E o que sair vai ser colocado no crédito. No caso, o que saiu foi 23 mil. Então, eu não apago, eu não diminuo o que foi colocado anteriormente. Eu vou sempre mantendo. Se depois, né, se mais para frente nós nos depararmos com uma situação que vai aumentar ou diminuir o valor do caixa, as informações anteriores vão continuar a mesma, tá bom? O que vai acontecer é que nós vamos acrescentar e no final nós vamos olhar somente para esse razonete e verificar se ele está positivo, se ele está negativo, ok? Mas por enquanto nós vamos manter os 60 mil do lado do débito, que foi quando aumentou o valor, e nós vamos manter os 23 mil, que foi agora que diminuiu o valor. E aqui eu vou somar, eu vou ter 60 mil de débito e 23 mil de crédito. Pessoal, deu para entender por enquanto?
Tá dando para entender? Sim. Então, ok. Quando, pessoal? Próxima questão. Essa mesma empresa, vai adquirir máquinas e equipamentos. Essas máquinas e equipamentos vão ter um valor total de 32.000, que vai ser pago à vista. Essa vai ser a mesma situação que a situação B, mas vamos pensar junto para a gente praticar. Máquinas e equipamentos. É do meu ativo ou é do meu passivo? Ativo. Ativo, isso mesmo, porque é um bem da empresa. Então, assim, como eu resolveria? Eu já separaria a regrinha do ativo, para não confundir depois. Eu separo a regrinha do ativo. Então, eu sei assim que comprou essas máquinas à vista. Para comprar essas máquinas à vista, eu vou tirar dinheiro de onde? Do caixa. E o caixa é meu ativo ou é o meu passivo? Ativo. Isso! Então, eu vou deixar somente a regrinha do ativo aqui no canto, para eu conseguir, então, fazer as minhas contas. Na regrinha do ativo, então, do lado do débito, aumenta os valores, e do lado do crédito, diminui o valor. Nessa situação em que a empresa ela vai adquirir máquinas e equipamentos, o valor dessas máquinas e equipamentos vai entrar no meu ativo como um bem. Se entra um valor do ativo como um bem, então eu tenho um aumento de valor ou a diminuição do valor? Aumento. Aumento dos valores. Se aumenta o meu valor, é um débito ou é um crédito? Débito. Débito. Então, eu preciso especificar na coluna do débito. Então, no caso, entrou 32.000. Então, eu vou ter 32.000. Por que eu abri um outro razonete? Porque em nenhuma outra questão foi falado de máquina e equipamento. É a primeira vez que a empresa vai adquirir máquinas e equipamentos. Porque se em algum momento tivesse falado de máquinas e equipamentos, eu iria usar o mesmo razonete e iria acrescentar apenas essa nova informação. E o que vai acontecer com o caixa? A empresa vai comprar essas máquinas e equipamentos no valor à vista. Então, vai tirar dinheiro do caixa, como vocês responderam. Se tira dinheiro do caixa para comprar essas máquinas e equipamentos, vai aumentar ou diminuir valor? Diminui. Diminui. Se diminui, é um débito ou é um crédito? Crédito. Crédito, muito bem. Então, o crédito é o lado direito do razonete, né? Então, por isso, eu vou especificar ele no lado do direito do razonete. Percebam que nenhuma outra informação foi apagada, eu apenas estou acrescentando mais informação. Então, ó, veja, lá na letra A, os sócios investiram 60 mil reais. Se eles investiram 60 mil reais, está entrando dinheiro, está entrando 60 mil reais. Então, por isso é débito na regra do ativo. Depois, na letra B, para comprar uma sala comercial, retirou do caixa 23 mil reais. Se retira do caixa esse valor, então está diminuindo o valor. Então, eu tenho aqui a diminuição, então eu tenho um crédito. Vou especificar na coluna do crédito. E também eu vou acrescentar agora essa nova informação. Vai comprar máquinas e equipamentos à vista, vai tirar 32 mil do caixa. Se tira 32 mil do caixa, eu vou diminuir o valor do caixa. Então, eu vou especificar na coluna do crédito que representa a diminuição de valores. E aqui no final, pessoal, eu vou somar essa coluna. Assim como a outra também, eu vou somar essa coluna.
Pessoal, e o livro vai seguindo assim, falando, né, e contando essas histórias, e a gente precisa ir pensando nos razonetes. Vou tentar falar um pouco mais rápido por causa do tempo e para a gente dar conta desse tópico. Uma outra situação é que a empresa ela vai comprar móveis e utensílios. Em nenhuma outra questão apareceu móveis e utensílio. Veja, na letra C comprou máquinas e equipamentos, na letra B comprou sala comercial, na letra E investiu na empresa. Então, não fiz ainda razonete de móveis e equipamento. Isso significa que eu vou abrir, então, um novo razonete para móveis e utensílios, na verdade. E é a mesma situação anterior. Móveis e utensílio, é ativo ou é passivo? Ativo. Ativo é um bem, é um valor que entra no ativo para a empresa gastar posteriormente, caso seja necessário, né? Caso queira também. Então, eu já separei aqui no canto a regra. Volta a tela. Separei aqui no canto a regra do meu ativo. E a empresa, ela não vai pagar R$ 7.000 à vista, vai pagar R$ 7.000 a prazo. Se ela tem algo a prazo para pagar, é o meu ativo ou é o meu passivo? É uma obrigação que ela tem. É É passivo. passivo. Passivo, isso mesmo. Então, eu resolveria assim, eu já separaria aqui a regrinha do passivo, para montar os razonetes. Móveis e utensílios e duplicatas a pagar ainda não apareceu em nenhuma questão, então isso significa que eu vou abrir um novo razonete. Se eu compro móveis e utensílio, e esse valor dos móveis e utensílio vai entrar para mim como um bem, isso significa que vai aumentar ou que vai diminuir valores? Aumentar. Aumentar, muito bem. Se aumenta os valores, é o meu débito ou o meu crédito? Débito. Débito. Então, eu vou colocar, especificar R$ 7.000 no débito. E aí, eu paguei a prazo. Se eu pago a prazo, então eu não tinha duplicatas a pagar e agora eu vou ter. Está aumentando ou diminuindo o valor de duplicatas a pagar? Aumentando. Está aumentando. Então, veja, eu tinha zero, não tinha nada para pagar. Agora eu vou ter R$ 7.000. Então, está aumentando. Então, está aumentando os meus valores. Se está aumentando os meus valores, é débito ou é crédito na regra do passivo? Crédito. É crédito. Então, eu vou especificar na coluna do crédito R$ 7.000. Letra E. Pessoal, nós estamos com o tempo quase esgotado, mas basicamente ativo e passivo, ele vai ser assim. O que eu quero mostrar de diferente para vocês, que nós não vimos ainda, é o patrimônio líquido. E essa questão mostra o patrimônio líquido. A empresa ela vai vender a sua sala comercial a prazo. Então, nós já temos uma informação importante aqui. A prazo. Por 24.000. Mas ela tinha vendido ela tinha comprado essa sala comercial por 23.000 e ela vendeu por 24. Isso significa que ela teve um lucro. Quanto ela teve de lucro se ela comprou por 23 e vendeu por 24.000? R$ 1.000. Isso, muito bem. E o lucro da empresa entra no meu ativo, no meu passivo, no meu patrimônio líquido. No patrimônio líquido e no ativo.
Isso mesmo, entra no patrimônio líquido e no passivo. Então, por isso que para resolver essa conta, eu deixei a regrinha do ativo separada e a regrinha do patrimônio líquido separada. Do ativo, do passivo, nós já fizemos, então eu vou focar mais aqui no patrimônio líquido, certo? Então, se ela lucra R$ 1.000 com essa venda, isso significa que aumentou ou diminuiu o valor do patrimônio líquido? Aumentou. Aumentou, muito bem. Se aumentou o valor do meu patrimônio líquido, é débito ou é crédito? Crédito. 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 Então, eu vou especificar isso no valor do meu crédito no razonete de lucros acumulados, né? No caso, que está dentro do patrimônio líquido. Pessoal, então, basicamente é assim, é dessa maneira que se faz. Eu queria mostrar para vocês, né, como faz esses razonetes e, assim, mostrando principalmente o ativo, o passivo e o patrimônio líquido. Penso, assim, que um pouquinho de cada eu consegui fazer. Eu peço a vocês que esse tópico vocês fazem, porque isso é algo que é com a prática que a gente pega. Balanço patrimonial, razonete, isso é praticando mesmo. Às vezes eu falando, vocês não vão entender. Por isso que essa disciplina eu estou tentando trazer, resolver junto com vocês, para vocês também ir praticando. Mas se vocês conseguirem, pessoal, praticar em casa, fica mais fácil ainda para aprender. Pega a questão, vai pensando, né? No caso das autoatividades, que eu tinha separado para a gente fazer, mas também não vai dar tempo. Também, ó, tem algumas questões que vai envolvendo o razonete, né, para vocês ir fazendo. No próprio livro existe essa sequência também que dá para vocês ir fazendo. A autoatividade tem um gabarito do lado esquerdo da tela, tá escrito gabarito. Vocês conseguem baixar esse gabarito e verificar se vocês estão fazendo certo ou não. Dúvidas? Não? Então tá, pessoal, vou liberar vocês, então. Eu espero que eu tenha contribuído. Lembrando que tem mais tópicos nessa unidade, mas eu vou trabalhar eles na aula que vem, tá bom? Boa semana, bons estudos. Pessoal, como eu falei na aula, muito cuidado com essa ideia de tentar achar faculdades muito fácil, que pode ser, né, roubado. Não é porque eu estou querendo que vocês fiquem, claro que eu quero muito, né, que vocês fiquem na Uniaselv, né, mas assim, tome muito cuidado, porque assim, de fato, eu desconheço que o MEC permite avaliações totalmente online. Então, tome cuidado com isso, por tentar encontrar faculdade fácil demais, porque pode ser roubada. Se vocês estão com alguma dificuldade em relação à agenda, encaixar a agenda para fazer autoatividade, as avaliações presenciais, converse com o seu polo. Tenho certeza que juntos vocês vão conseguir encontrar o melhor, tá bom? Então, um abraço a todos, boa semana, bons estudos e qualquer coisa eu estou à disposição. Miriam, tem dúvidas? Pessoal, qualquer coisa, então, eu estou à disposição de vocês, é só me chamar, tá bom? Obrigada, pessoal. Tchau, boa semana. Eu que agradeço, pessoal, a participação de vocês. Obrigado, professora. Boa semana. Obrigada, Sérgio. E assim, eu acho que eu realmente sou dessa turma, só não. A Uniaselv com certeza não atualizou, né, meu cadastro, porque assim, essa turma aqui tá ensinando uma matéria diferente, eu não tenho nenhum livro aqui. Tem até que ir na Uniaselv pegar. E no ensino flex, eu já estou em outra disciplina, entendeu? Por isso eu estou achando um pouco confuso. Entendi, Sérgio. Deixa eu só terminar de verificar aqui que eu fiquei de ver para você no final da aula sobre a sua situação. Deixa eu acessar meu sistema novamente.
Qual livro você tem aí, Sérgio? Então, eu tenho agora Mercado de Capitais e Direito Tributário e Empresarial, mas esse Direito Tributário e Empresarial já terminamos. Agora a gente entrou em outro tema, no meu outro grupo, né? Certo. A Então, gente tá Sérgio, eu acho que eu sei o que pode ter acontecido. Nós em... estamos estudando contabilidade geral, mas a próxima disciplina é mercado de capitais. Então, eu penso que você vai fazer essa disciplina com a gente, mercado de capitais, que ainda não começou. E aí pode ser que o sistema esteja ainda atualizando. Mas você tem acesso ao seu AVA? Sim, tenho. Lá no seu AVA, você consegue ver os nomes das disciplinas que você está, né, matriculado. Quando você clica no nome da disciplina, vai ter várias informações sobre a disciplina. Aí vai ter ali grupo do WhatsApp, você consegue clicar ali para entrar, nome do tutor, né? No caso, se tiver meu nome, aí você faz comigo, mas eu penso que você vai fazer mercado de capitais comigo. E aí precisa conversar Ah, no polo também para verificar. Não sei se você fez algum plano, eliminou matéria, mas pode ser que você vai fazer uma disciplina em uma turma e fazer outra disciplina comigo. tá, entendi. É porque na outra turma eu tô fazendo a contabilidade nos negócios. Essa é a disciplina que eu tenho, que eu estou dando agora também. Pois é, eu tô fazendo com a professora Fabiana. Certo. É. Então, se você entrar no seu sistema, você vai conseguir ver certinho a disciplina com quem você faz. Uhum. Ah, tá, então tá bom. Mas, ô, professor, já que eu tô aqui, eu posso continuar participando das aulas? Tá bem interessante. Ai, que bom que você está gostando, Sérgio. Pode sim, Ah, agradeço, então. tá bom? Só Mesmo contribuir. que, mesmo que a Unicef não me disponibilize o livro, eu tiro o print da tela e daí eu vou resolvendo aqui, é uma coisa adicional, né? E aproveitando a oportunidade, né? Então, Tá obrigado, certo, professor. então, tá bom? Obrigada eu, viu? Tá bom. Boa semana para ti. Tchau. Obrigado, tchau. Até semana que vem. Até.